Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula sobre projeto arquitetônico e espaços expositivos. Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência com duas exposições, uma com um arquiteto, de uma exposição de vários artistas, com curadoria, com uma relação e mediação com o espaço e a instituição que vão sediar a exposição, e outra como marceneiro, como quem produziu o espaço expositivo na relação com outro arquiteto. Então, vamos lá. Bom, antes de entrarmos nos detalhes daquilo que eu gostaria de apresentar para vocês, eu queria trazer uma definição de exposição. Bom, de maneira geral, a gente pode compreender que a exposição é um momento em que o artista ou criador traz a sua obra de arte para que o visitante possa experienciá-la. Então, de maneira geral, independente do suporte ou do formato da obra de arte ou da exposição, a gente tem esse momento de mediação entre vários atores do ambiente e de várias situações que favorecem e potencializam o trabalho do artista. E nesse sentido, o projeto arquitetônico, o projeto tipográfico, ele tem um papel determinante nessa forma de experienciação. Bom, já compreendemos a importância do projeto expográfico, mas temos que considerar também o papel do curador de arte e da instituição que acolherá a exposição. O curador de arte, ele é responsável pelas escolhas das obras de arte e dessa narrativa que é fundamental para a inter-relação entre ambiente e intenções artísticas. Ele trabalha em estreita colaboração com a instituição que faz a mediação desse espaço expositivo, e essa colaboração ela tem o objetivo de garantir que a experiência dos visitantes seja positiva. A instituição mediadora do espaço é aquela que vai prover do ambiente, de todos os recursos necessários, desde energia elétrica, a forma de divulgação, o financiamento do espaço. Então, é uma figura importantíssima nessa relação de projetação de um espaço expográfico. Bom, de forma geral, existem vários elementos que constituem um espaço expográfico e a gente vai poder vê-los agora. Bom, a gente tem, obviamente, o espaço, a iluminação, os expositores e montagens, a sinalização e a parte textual, e, em alguns casos, componentes de áudio e vídeo. O espaço físico da exposição deve ser considerado incluindo o tamanho da sala, o layout e o fluxo de tráfego. O design deve criar uma sensação de fluxo, guiando os visitantes pelo espaço, incentivando-os a se envolver com cada peça. A iluminação é um componente crítico do design da exposição. Pode ajudar a destacar peças específicas, criar um clima e atmosfera e fornecer um senso geral de coerência. Ao projetar a iluminação, a gente deve considerar o tipo de obra de arte que está sendo exibida, a hora do dia, a luz natural do espaço. Os expositores e suportes das obras de arte são essenciais para proteger a arte e criar uma apresentação profissional. Eles devem ser seguros, resistentes e fáceis de usar. Consideramos também o tamanho e o peso de cada peça. E a gente deve nos certificar de que as vitrines e os suportes sejam apropriados para a obra de arte. A sinalização e a parte textual ajudam o visitante a entender a exposição e as peças expostas. Eles devem ser claros, fáceis de ler e posicionados de forma que sejam facilmente visíveis. Em alguns casos, existem os componentes de áudio e visuais. Eles servem para aprimorar a experiência de exibição. Eles devem ser bem integrados ao design geral e complementar a obra de arte em exibição. Além desses elementos-chave, a gente tem outros elementos mais abrangentes que nós devemos considerar num projeto expográfico. A exposição deve ter uma aparência coesa.
Todos os seus elementos devem trabalhar como um conjunto, como uma unidade. A exposição deve ser visualmente equilibrada com distribuição uniforme de peso e ênfase. A relação entre os espaços, as paredes, os elementos, os nichos, elas devem ter uma proporção, deve ter uma escala também equilibrada. De acordo com essa relação com o curador, a exposição também pode ter uma ênfase. Algum objeto, alguma obra de arte, ela pode ter um foco em função de sua importância contextual. Eu também já citei, mas é bom enfatizar que a exposição ela pode ter uma relação entre luz, sombra, elementos menores, maiores, claro, escuro, num contraste que, dependendo da exposição, é algo a ser buscado. Bom, agora que a gente viu todos os elementos mais gerais, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência, de mostrar algumas imagens dessas duas exposições que eu fiz parte. Bom, a primeira e mais relevante, talvez, dessa minha relação com processos cenográficos, expositivos, é essa participação na exposição Preta Atitude, no qual o Claudinei Roberto foi o curador de arte, pessoa excepcional, que está trabalhando com esses artistas pretos brasileiros de relevância importantíssima. Então, nessa exposição, no Sesc, na unidade de São Carlos, eu tive essa experiência de projetar o espaço expográfico junto com a arquiteta Cris Kimi, que aí eu vou pôr ali nas legendas o contato dela. Essa relação de trabalho conjunto ela é importantíssima para qualquer arquiteto, arquiteta. Eu gostaria de trazer a relevância dessa situação de que a arquitetura não é um trabalho individual, é um trabalho em conjunto, e o trabalho expográfico ele também considera as intenções de alguém que eventualmente não está na relação com a gente do projeto, que é o artista e o visitante. Então, a interpretação possível da obra de arte do artista é papel principal do curador de arte, ele que vai trazer essa linha, como eu já citei anteriormente. O Sesc, na figura dos seus programadores educacionais, do pessoal que faz a parte de logística, cuida da missão da instituição e de como a qualidade dessa exposição vai acontecer. Então, a troca eventual com o artista, é importantíssimo se ele tiver à disposição, mas em especial com o curador e com a programação do espaço expográfico, ela é primordial para se iniciar o projeto. Bom, no projeto Preta Atitude, na exposição Preta Atitude, nós tivemos um primeiro contato com as obras de arte em um espaço expositivo que foi no Sesc Ribeirão Preto. Isso foi em 2017, 2018, né? No Sesc em São Carlos a gente teve a abertura em agosto de 2018. Antes disso, eu e a Cris, nós fomos ao espaço do Sesc Ribeirão e visitamos as obras de arte. Bom, o que nós observamos? A gente observou a forma de exposição, essa linha de percurso entre as obras de arte, tendo em vista que eram mais de 8 artistas expondo, de igual importância, uns com mais tempo de jornada, outros com menos, mas o Claudinei teve um trabalhinho para escolher as obras de arte que seriam expostas. E esse trabalho ele estava nessa situação do percurso. Além do percurso, do encadeamento entre as obras de arte, a gente observou a iluminação e o suporte de cada uma dessas obras. A gente encontrou desde pinturas, gravuras, situações mais de enquadramento e até vestidos, colares que faziam uma composição que precisava de uma observação do visitante, de uma experiência um pouco mais
global do que um olhar para um quadro 2D. A gente tinha situação de objetos também em nichos que ficavam dentro de cúpulas e que pediam um fluxo, um espaço entre outras obras de arte maior, mas que estavam próximas suficientes de outras obras para fazer um encadeamento dessa unidade da exposição. Bom, no Sesc São Carlos nós tivemos várias reuniões com uma equipe bastante ampla. Foi um dos projetos que nós tivemos a participação de várias equipes, dentre elas de iluminação, que foi uma outra equipe bastante competente numa situação de iluminação expográfica, a equipe de montagem geral, a equipe de montagem fina, a equipe do Sesc de São Carlos, na figura da Sandra, e dessa conversa que foi constante com o Claudinei. A equipe de desenho contou com a participação de algumas pessoas recém-formadas também, de desenho nosso, de desenho arquitetônico, que tiveram que entender um pouco dessa relação que a gente queria levar, porque a conversa depois com os montadores devia ser facilitada, para que a compreensão daquilo que nós desejávamos aparecesse na obra. Então, a gente está falando de uma equipe bastante extensa, eu acho que eu não estou citando nem todo mundo. Dessa forma, qual é o papel do projeto expográfico nosso, de arquitetos e arquitetas? Eu tendo a imaginar que é de mediação. Muitas vezes o Claudinei pegou me perguntando por que eu abria tanto para uma conversa, já que a figura do arquiteto é para trazer a resposta de alguma coisa, de um dom magnífico. Aí expliquei para ele de forma bastante natural para mim, que era de que o projeto ou a relação com a obra de arte, ela era totalmente de posse do curador. Se o artista estivesse lá, a troca com o artista seria tão intensa quanto foi com o curador. Então, não caberia à arquitetura ou o arquiteto trazer respostas prontas de um projeto de gaveta. Esse projeto devia ser em várias mãos, há várias mãos. Então essa foi a maior experiência que eu tive com relação a esse projeto do Preta Atitude. E outra, em especial pelo momento político que nós vivenciávamos, trazer à tona obras de arte de artistas brasileiros e pretos dentro de um tema que que tratava dessa relação de apagamento e de visibilidade desses artistas. Foi importantíssimo em 2018 a gente conseguir fazer essa exposição, demonstrando o papel da arte não só como algo passivo em que o visitante experimenta, lê a legenda e vai embora. Acho que o momento político era importante essa exposição. Eu estou aqui com um caderno de programação do Sesc de agosto de 2018. Ele traz na sua capa a performance Casulo, que também teve um momento de interação com esse projeto expográfico. O título da exposição completa é Preta Atitude, Insurgências, Emergências e Afirmações na Arte Afro-Brasileira Contemporânea. Então, só o subtítulo já traz para a gente a importância dessa exposição, para além de uma relação puramente artística. Bom, outra experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês é a experiência que eu tive como construtor de uma exposição para o Sesc Ribeirão Preto em 2016. Foi dentro de um programa do Sesc que chama Tirando de Letra. Naquela ocasião, a escritora homenageada foi a Marina Colaçan. Ela, por meio do seu livro
a menina tecelã, o SESC, da unidade de Ribeirão Preto, mediou um projeto expográfico junto com arquitetos e arquitetas que trouxeram um espaço expográfico que juntava todo esse mundo do livro da Marina para explorar os elementos da menina tecelã dentro da unidade do SESC, que acabou tomando toda a unidade do SESC Ribeirão. Foi o primeiro projeto que eu peguei para produção completa, a partir de uma participação de uma licitação, em que eu fiquei em segundo lugar. O primeiro não tinha toda a documentação, aí eu aceitei fazer pelo preço que o primeiro ganhou. Depois eu posso contar melhor essa situação. Mas eu queria focar nessa relação de mediação com o arquiteto a partir de outro olhar. Eu como arquiteto, na relação com outro arquiteto, e numa outra posição, é importante trazer que essa mediação é diferente na medida que o fazer, a forma de fazer, a qualidade desse fazer estava nas mãos da produção, da fabricação, nesse caso meu, e a forma de mediação ou de mediação desses conflitos pelo outro arquiteto foi totalmente diferente da minha quando eu fui arquiteto de uma exposição. Entendo que aí é bom aqui frisar que era um processo licitatório, então existia um edital, um projeto completo, e que a gente sabe, aí se eu estiver falando com arquitetos e arquitetas, a gente sabe que o desenho ele não dá conta de todas as dificuldades e desafios que vão aparecer na obra, mas ele traz uma ideia. E essa ideia, em alguns casos, ela estava bastante diferente da situação real. Então eu queria enfatizar que o projeto ele não é uma dificuldade em si. Aquilo que sai da linha do projeto, quando ele vai para a construção, é que a gente tem que ter alguma maleabilidade. Essa flexibilidade ela não tem nada a ver com abrir mão de qualidade de projeto, mas sim estar pronto para lidar com os desafios que é a construção em geral. E o espaço expográfico ele também tem esses momentos de conflito. E caberia ao arquiteto falar com quem está fazendo a produção artística, nesse caso não tinha um curador, mas tinha uma produção artística, de uma pessoa estudiosa, pesquisadora da Marina Colaçan, como trazer para o projeto expográfico momentos em que esse conflito, expostos pelo produtor, fabricante, nesse caso eu, como fazer essa adequação. Bom, eles foram irredutíveis em várias coisas e eu tive que dar um jeito, o que impactou, no meu caso, em situações de orçamento. A gente pode aqui avaliar que foi um problema de avaliação anterior meu, de dar um preço diferente em função de uma interpretação equivocada do desenho, mas como eu sou arquiteto, eu sei que existem problemas nesse processo de representação e um deles eu posso citar era uma dificuldade de atendimento dos critérios de bombeiro do projeto. Então, esse é uma das poucas situações em que o projeto arquitetônico ele deve se equilibrar com as normativas brasileiras. O arquiteto era espanhol, o SESC tem uma situação bastante dura e tem que ser assim com relação à segurança. Então, quando eu apontei situações que eram difíceis de lidar com relação a bombeiro, eles não atenderam a minha solicitação e eu tive que bancar todo o projeto de incêndio e de produtos para extinguir fogo de madeira, tecido e que o projeto, como vocês podem ver nas imagens, ele tinha. Mas foi para além da qualidade do projeto artístico, da estética do projeto arquitetônico, gostaria de trazer isso para vocês. Espero que eu tenha ajudado em alguma medida nessas duas experiências e nesse contexto mais geral sobre cenografia e projetos expográficos. Muito obrigado, até mais.